corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém? Vamos sentar. Eu, nesses últimos tempos da minha vida, eu tenho feito uma experiência muito profunda de Deus. E uma delas foi ler neste livro, A Bailarina de Altivis. Esse livro, ele me mostrou o que é uma liberdade. O que é viver uma liberdade na face da terra. O que é viver uma experiência profunda de céu, do amor de Deus. Quando a gente vive essa liberdade de Deus, a primeira coisa que nasce na gente é a graça de enxergar quem a gente é. A gente é filho amado de Deus. E a gente nasceu para o bem. Quando a gente começa a fazer o mal, em primeiro lugar, a gente não vai prejudicar só o outro. A gente prejudica a gente mesmo. Então, esse livro, ele mostra o que é viver uma vida de liberdade, mas não é porque ela não tem sofrimento. Ao contrário, é como o Viktor Frankl, quando ele escreve o livro dele, mostrando o sentido da vida, ele não está dizendo que ele não teve prova. Porque às vezes a gente vai para um caminho de oração, para um caminho da igreja, para a gente se isentar de todos os problemas e os sofrimentos que a gente vive. E a gente precisa entender que o sofrimento faz parte de uma vida fértil, de um terreno fértil. Então, se o próprio Deus não poupou o seu filho da dor, do sofrimento, não caiamos na ilusão que vamos rezar e a nossa vida vai se tornar agora só flores, não tem espinho. Então a primeira coisa que eu preciso é entender o valor do sofrer. E muitas vezes o catecismo da Igreja Católica diz de forma clara para nós que o sofrimento pode, e a ausência de Deus, a aridez, pode vir de duas formas. Primeiro, permissão de Deus. Deus permite que nós passamos pela via cruz para poder a gente criar uma relação com Ele madura, forte. E outra via que pode trazer muito sofrimento, muita ausência de Deus, o nosso pecado. Então, eu preciso sempre fazer uma avaliação na minha vida. Se eu estou vivendo uma vida de pecado, se eu estou escondendo a verdade das verdades de quem eu sou para um sacerdote. Nós vamos ter hoje um caminho de confissão. E que bênção que é a gente ter padres que pode nos auxiliar e nos devolver a graça de um relacionamento profundo com Deus. A confissão é um exorcismo por excelência. Quando as mãos do sacerdote se levantam e absorve o nosso pecado, claro, dentro de uma verdade, de uma contrição. Eu preciso ter contrição, eu preciso ter arrependimento. Por isso, para mim, o Salmo 50 é um salmo maravilhoso para a gente se preparar para uma boa confissão. É um ato de contrição profundo. Eu preciso ter conhecimento, então, da minha vida, do que é pecado. Que bom que o padre fez essa relação, pelo menos de 100 pecados, porque a gente começa a enxergar, de fato, quando a gente está na luz, quando a gente começa a rezar mais, a gente começa a ver que a gente não é tão bonzinho, mas a bondade existe dentro de mim, pela graça do meu batismo, pela graça de Deus. Então eu preciso ir na palavra de Deus e olhar alguns pontos que a palavra de Deus me mostra. Por quê?
este livro do Anselmo Green, que para mim é maravilhoso, O Céu Começa em Você, a gente percebe que realmente o céu está dentro de nós, que nós podemos descer mais profundo na escada do nosso interior e descobrir que maravilha, meu Senhor, sou eu, como diz o Salmo 138. Mas se a gente carrega tantas coisas do passado, da nossa genealogia, é porque a gente ainda não se apropriou daquilo que é maravilhoso, a salvação de Deus. A gente ainda está preso àquilo que já se foi, e o passado, ele já não existe mais. O futuro ainda não chegou, então eu tenho que viver bem o meu presente, o agora, este momento. E viver bem o presente é desprender-se de um passado que muitas vezes me condena, me faz ser inferior aos outros, e assim por diante. Então a palavra de Deus, lá em Deuteronômio, a gente pega a palavra e marca, depois você pode ler, meditar em casa, Deuteronômio capítulo 28, claro, não vamos ter condições e tempo para ler todas as passagens, mas eu preciso ter conhecimento, pelo menos daquilo que está bloqueando a minha relação com Deus, daquilo que me impede de ver as maravilhas que Deus está fazendo a cada minuto do meu dia. Eu preciso então abrir a minha visão para enxergar dentro da palavra as direções que o próprio Deus me deu. Então ele já disse no capítulo 28 de Deuteronômio: se obedeceres fielmente a voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente todos os teus mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus te elevará acima de todas as nações da terra. Estas são as bênçãos que virão sobre ti e te tocarão se obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Serás bendito na cidade, bendito nos campos, será bendito o fruto das tuas entranhas, o fruto do teu solo, o fruto do teu gado, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas. Benditas serão a tua cesta e a tua amassadeira. Serás bendito quando entrares e bendito quando saíres. O Senhor expulsará diante de ti todos os inimigos que te atacarem. Se vierem por um caminho contra ti, fugirão por 7 caminhos diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo em teus celeiros e em todas as tuas obras, e te abençoará na terra que há de dar o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará como um povo consagrado a Ele, como te jurou, contando que observes tuas ordens e ande pelos seus caminhos. Todos os povos da terra verão então que és marcado com o nome do Senhor e terão medo. O Senhor teu Deus te acumulará de bens, multiplicará o fruto de tuas entranhas, o fruto de teus animais, o fruto da tua terra, da terra que jurou a teus pais dar-te. O Senhor abrirá para ti as preciosas reservas, o céu, para dar a seu tempo a chuva necessária à tua terra e para abençoar o trabalho de tuas mãos. Assim emprestarás a muitas nações e de nenhuma receberás emprestado. O Senhor te porá à frente e não na cauda. Estarás sempre no alto, jamais embaixo, contanto que obedeças às ordens do Senhor teu Deus, que hoje te prescrevo, que as observes e as põe em prática, e não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhuma das prescrições que hoje te dou, para seguires a outros deuses e dar-lhes culto.
Palavra do Senhor. E daí ele vai escrever sobre as maldições. Então, teremos toda a fonte de bênção em tudo que fizermos. Eu lembro bem do testemunho da Madre Basileia, a irmã Basileia, uma mulher de muita oração, de muita intimidade com Deus. Um dia, então, ela, na casa dela, elas têm as máquinas de reproduzir livros. Então, ela na casa dela, as máquinas pararam tudo de uma vez, nenhuma funcionava. Então ela chamou as irmãs, colocou todas as irmãs juntas, e ela disse: quando há o bloqueio da prosperidade material, é porque existe o pecado. O pecado, ele impede a bênção da prosperidade financeira. Nesta semana mesmo atendi um homem que perdeu um emprego de muitos anos. Era o chefe, ganhava muito dinheiro, mas caiu no pecado de adultério e logo em seguida foi mandado embora da empresa e está desempregado até agora. Veja, o que acontece? O pecado, ele bloqueia tudo. Então, o pecado, ele mostra uma coisa que é falsa. Peque, aproveite, faça o que o teu corpo deseja. Só que ele não mostra as consequências disso. Então, a irmã Basileia, a Madre Basileia, colocou todo mundo junto e disse: uma de vocês estão em pecado. E aí uma das irmãs se levantou e disse: sou eu. Eu estou magoada com a irmã tal, eu não consigo perdoar ela, eu não consigo, mas agora eu tomo a decisão em nome de Jesus Cristo de dizer para você, irmã, olhando nos olhos, eu te perdoo em nome de Jesus Cristo. Porque perdão, gente, é em nome de Jesus Cristo. Perdão é decisão. Se você for esperar o teu coração sentir vontade de perdoar, não vai perdoar nunca. Quando você decide e olha para a pessoa e diz: em nome de Jesus Cristo, filho de Davi, eu te perdoo no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Eu te peço perdão porque guardei mágoa, ressentimento do meu coração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Você consegue perdoar, porque quando você fala, você desarma o inimigo, você destrói o inferno. O demônio não quer que você vai falar, porque falar é uma humilhação. Chegar para o outro e se abaixar para pedir perdão. Mas eu digo para você, quantas pessoas estão doentes, até com câncer maligno, por falta de perdoar. A mágoa, o ressentimento entra na vida das pessoas constantemente. Então, ali a irmã tomou uma decisão de pedir perdão. E no momento que ela pediu perdão, ali na frente de todas as irmãs, todas as máquinas voltaram a funcionar naturalmente, como se nada tivesse acontecido, para mostrar que o inimigo trava sim as nossas finanças, as nossas coisas, pela falta, pela raiz do pecado, porque aqui é uma desobediência ao próprio Deus. O que Deus disse? Perdoai-vos uns aos outros. Deus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, que não é na conta matemática, mas eu preciso entender que o 7 é o número perfeito, o 70 é a perfeição suprema. Então significa que eu tenho que perdoar o meu irmão quantas vezes for necessário, até que meu perdão seja perfeito, até que eu me relacione com ele, como Jesus se relacionou com o ladrão na cruz, de desejar o céu para ele, de antecipar o céu para ele. Então meu coração tem que sentir a paz, que realmente aquela mágoa, aquele ressentimento, ele não tem poder, porque o Espírito Santo de amor que habita em mim é mais forte do que o meu ódio, do que a minha raiva. Então, é obediência à palavra de Deus. Eu não tenho que discutir. E obediência é obediência. E pronto, final. Então,
quando a gente pega lá agora, Isaías 59, diz o seguinte, porque muitas das nossas orações não são atendidas. A gente reza, e a gente não consegue ver os frutos da nossa oração. A gente precisa vasculhar da nossa história, na nossa vida, aonde está a raiz do pecado. Então aqui nesta palavra diz o seguinte, não, Isaías 59 versículo 1, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem são os vossos pecados, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir, são vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir. Então aqui a palavra de Deus deixa bem claro para nós que muitas orações nossas não são respondidas porque simplesmente o orgulho tomou conta do nosso coração. E a palavra de Tobias, se vocês pegarem a palavra de Tobias, ele vai dizer isso para nós, que o orgulho é a raiz de todo o mal. Orgulho. Então, não confessar, não ir diante de um padre e falar a verdade, a gente então está guardando ali um orgulho escondido. Então veja, a própria palavra de Tobias, capítulo 4, diz assim, os conselhos, do pai para o seu filho: guarda-te, meu filho, de toda fornicação. Fora de tua mulher, não te autorizes jamais um comércio criminoso. Nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras, porque ele é a origem de todo mal. Então nós precisamos entender que quando a gente toma uma decisão de não confessar, de não ser verdadeiro diante do sacerdote, nós estamos vivendo esta palavra, a palavra do orgulho, a palavra da arrogância, da autossuficiência. Eu já escutei pessoas dizerem assim: irmã, eu não vou me confessar porque o padre é pior do que eu. Isso é orgulho. O padre, ele pode ser o maior pecador do mundo, mas ele tem uma graça que ninguém pode tirar dele. A graça de poder escutar a confissão de alguém e absorver esse pecado. A gente tem que entender que é Jesus que está fazendo isso através do sacerdote. Então, quando a gente busca explicar, o motivo de não confessar, a gente busca por causa do nosso orgulho. Isso é orgulho. As leis de Deus, diz Eclesiástico 17, versículo 17, as leis de Deus não são eclipsadas pela iniquidade deles, e todos os pecados que cometem estão diante do Senhor. Todos, nada passa despercebido. A palavra diz que Deus vê tudo. Em capítulo Eclesiástico 16 diz: não digas, eu me furtarei aos olhos de Deus. Quem se lembrará de mim no alto do céu? Não serei reconhecido no meio da multidão. Quem sou eu no meio de uma multidão de criaturas? Eis que o céu dos céus, o abismo, a terra inteira e tudo que a encerra se abalarão quando ele aparecer. As montanhas, as colinas e os alicerces da terra tremerão de pavor quando Deus os olhar. No meio de tudo isso, o coração do homem insensato. Deus, porém, conhece todos os corações. Quem é aquele que compreende os caminhos de Deus? E a tempestade que escapa aos olhos do homem? Com efeito, a maior parte de suas obras está oculta.
Quem anunciará? Quem poderá suportar os efeitos de sua justiça? Pois as sentenças divinas estão longe do pensamento de muitos, e o exame geral só se realizará no último dia. O homem de coração mesquinho só pensa em vaidades. O imprudente é extraviado, só se ocupa de loucuras. Meu filho, ouve-me, adquire uma instrução sadia, torna o teu coração atento às minhas palavras. Eclesiástico é um livro que todo mundo deveria ler, porque ele vai mostrar para nós um caminho maravilhoso de conversão. Então, eu preciso entender cada dia mais que muito do que está na palavra de Deus são os meus pecados. Pegue comigo agora então a palavra de Deus. Convido você a pegar Gálatas capítulo 5, versículo 19, para a gente entender que tudo isso é pecado grave. Porque às vezes a gente diz assim: bom, mentir é um pecado, mas não é tão grave. Eu posso dizer, falar mal da vida dos outros é um pecado, mas não é tão grave. Aqui você vai ver que tudo é grave, tudo é sério, e tudo precisa ser libertado. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19. A gente vai ver quais são as obras da carne. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 5, versículo 19: ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: os que a praticarem não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino de Deus. Tá, irmã? Mas vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, para vocês terem consciência que a coisa é muito grave. Capítulo 21. Capítulo 21, versículo 7. Apocalipse 21, versículo 7. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Agora veja: os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente do fogo e o enxofre, a segunda morte. Então, para aqueles que diz que esses pecados não tem nada a ver, precisa conhecer a palavra de Deus. Agora pegue comigo Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 1. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem das testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz, está sentado à direita do trono de Deus.
Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixei abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação, que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e o castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção, e é Deus quem vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecesses sem a correção, que é comum a todos, sereis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais, que nos corrigem, no entanto, os olhamos com respeito. Quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida. Os primeiros nos educa para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para o nosso bem, para nos comunicar sua santidade. É verdade que toda correção parece, de momento antes, motivo de pesar que de alegria, mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto da justiça e da paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos, dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam tornam o bom caminho e não se desviem. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem o qual ninguém pode ver o Senhor. Estai alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus, e para que não desponte nenhuma planta amarga capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Palavra do Senhor. Pega comigo agora Efésios capítulo 4, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas, têm o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento do seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, Deus está falando, vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulo de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Nenhuma palavra má sai da vossa boca. Está prestando atenção nisso, gente? Nenhuma palavra má sai de vossa boca, mas só o que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selado
para o dia da redenção, toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes sejam uns com os outros bondosos e compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, a impureza, sobre qualquer forma, ou a avareza, que disto não se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convém. Em vez disso, ações de graça, porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá a herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos seduza com vãs discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Quais são os frutos da luz? Bondade. Isso nós temos que saber de cor salteado. Fala para o teu irmão, os frutos da luz são esses, meu irmão: bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas, mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. Tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isso a Escritura diz, fala isso bem alto para você: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Olha aqui, vigiai, pois com cuidado sobre a vossa conduta. A gente às vezes está cuidando mais do outro que da gente, né? A gente fica prestando atenção na queda do outro, para ficar falando. Deus não quer isso de nós. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos. Olha, vocês estão fazendo salmos, gente. Está aqui, ó. É uma receita de Deus. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar por todas as coisas a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Palavra do Senhor. Eu poderia pegar centenas de palavras para mostrar para vocês que o caminho do pecado é um caminho da ruína do ser humano. O demônio tem trabalhado com estratégia no nosso tempo, estratégias, com muitas estratégias, ao ponto que eu vejo pessoas de Deus, músico, padre, religiosa, não vendo mais como um caminho, que a oração é o caminho ainda
da vida do cristão. Eu vejo muitas religiosas, porque eu estou na minha congregação, muitas religiosas se perdendo no mundo da internet, gastando muito tempo desnecessários com WhatsApp, com notícias desnecessárias. E a gente vai absorvendo isso, e essas coisas do mundo vai entrando como uma verdade dentro de nós, ao ponto de tanto ver um filme pornográfico, aquilo se torna uma verdade dentro de nós, e aquilo a gente vai cegando nossos olhos para enxergar a beleza que é caminhar na integridade, na santidade de Deus. E por isso rezar já se torna um caminho difícil. A gente vê os prazeres pequenos se perdendo. As pessoas não carregam mais liturgia das horas, porque a liturgia está dentro do celular. A gente não carrega mais uma Bíblia, porque a Bíblia está dentro do celular. E a gente não desgruda do celular por nada. Já pararam para prestar atenção nisso? O demônio não quer que você mesmo, o que você vai fazer agora, você vai tirar um tempo. Eu peço para você, em nome de Jesus, desliga o teu celular, pelo menos nesse tempo que você vai agora sair para o teu deserto. Você vai ficar sozinho com Deus, não vai ficar com o mundo da internet, com o mundo da família, você vai ficar agora com Ele, com o Senhor. Então, é difícil. Eu digo para você, no retiro de silêncio de uma semana, a parte mais difícil é porque eu tiro o celular e o relógio de todo mundo. É uma semana sem celular, sem relógio. Nossa, irmã, no mundo que a gente vive. Só que daí as pessoas percebem o grau de dependência no celular. O celular é bom, eu uso dele. Meu trabalho, a minha evangelização acontece via internet. E quantos de vocês aqui têm a graça de usar desta arma, que é uma arma boa, para o bem? Mas infelizmente nem todo mundo tem a sabedoria, o discernimento de usar no tempo certo, com a hora certa. Quantas pessoas hoje boas se perderam no mundo da internet, porque tem dois caminhos a internet, caminho do bem e o caminho do mal. A gente escolhe que caminho que a gente quer seguir. Mas infelizmente tem pessoas que hoje elas estão totalmente 100% dependentes do celular, que não desliga ele nem durante a missa. Infelizmente o WhatsApp está chegando no recado, ela está olhando. Isso eu falo que não é só para vocês não. Pregador que prega comigo está o tempo todo viciado na internet durante a missa, olhando o recado de WhatsApp. Músico viciado na internet, eles usam para as músicas, e isso é benéfico, é maravilhoso. Mas tem músico que o pregador está pregando, ele está no mundo, no outro mundo, não naquele. E por isso canta qualquer música, porque não viveu a pregação, não se integrou daquilo que está acontecendo nesse mover do céu. Então a gente fica preocupado com a dispersão, e o inimigo tem trabalhado com estratégia, fazendo as pessoas se dispersar mesmo, para não voltar esta intimidade prazerosa com Deus, de sentir Deus, de tocar em Deus, de experimentar o amor de Deus, de ter a sabedoria e o discernimento. Meu celular está aqui, faz 7 anos que ele está no silencioso. Essa madrugada eu acordei muitas vezes, e Deus me falou, olha no celular. E um médico me pedindo socorro. Olha como que Deus faz. Um médico com tentativa de suicídio, me pedindo socorro. E um médico bom, gente. Um médico jovem. Então, o Espírito Santo fala com a gente quando a gente está conectado com Ele. As meninas que viajam comigo sabem. Quando eu atendo uma ligação, eu posso atender. Deus me fala, atende. Eu sei que aquela ligação é importante. E quando eu atendo, é incrível. O que acontece quando eu atendo uma ligação? O recado tem 8.000 mensagens aqui no meu celular. O recado chega toda hora. Eu olho o recado que o Espírito Santo me manda ver.
eu respondo a pessoa que o Espírito Santo me pede para vir. Entre vocês aqui tem uma pessoa assim, que essa semana eu entrei no Instagram, e olha que tem centenas de recados no Instagram. Deus falou, olha o recado dessa pessoa. Eu fui lá, olhei, essa pessoa está aqui por causa desse recado que eu vi no Instagram. Ela pode testemunhar que ela veio por causa da minha resposta nesse Instagram. Deus conduz a nossa vida com fio de ouro. A gente não precisa se preocupar. Como é bom eu saber que eu controlo Ele. Ele não me controla. Eu entro aonde eu quero, eu vejo a notícia que eu quero, e eu respondo àqueles que o Senhor quer. E é prazeroso saber que você não gasta tempo, porque tem muitas pessoas que roubam o teu tempo com Deus. São os enviados do inimigo para roubar o teu tempo com Deus, para você não ir na missa, para você não ter o prazer de ler a palavra de Deus, de rezar o seu rosário. E aqueles que ainda diz, não precisa de tanta reza, não precisa levar uma vida tão austera. Mas meu Deus, se você lê a vida dos santos, basta você ler a vida dos santos. Basta você ler a palavra é exigente conosco, quando o Senhor diz, quem mente, quem fala mal dos outros, quem tem inveja, quem tem ciúme, esses, se o praticarem essas coisas, não herdarão o reino do céu. Gente, é muito sério, não é brincadeira, brincar com a minha salvação. Eu termino uma sequência de 150 salmos, eu começo mais 150 para mim. Eu rezo todo dia por mim, para eu me converter, para eu ter uma visão de Deus na minha vida, para eu não deixar que o inimigo me engane, roubando de mim as minhas convicções, o meu credo. Então, hoje nós estamos aqui nesse retiro, e eu não posso fazer um retiro, mais um retiro, não. Cada retiro que eu e irmã Zélia faço, segunda-feira eu entro lá no Mosteiro Trapista, eu faço 5 retiros de silêncio por ano. Eu faço 5 retiros de silêncio por ano, de 5 dias e um de 10 dias. Por quê? Porque eu preciso, eu tenho necessidade de me desconectar com o mundo e conectar com aquilo que é do céu. Eu viajo muito, eu prego muito, eu saio de uma missão para outra. Se eu não buscar na intimidade com Deus, descobrir aonde eu estou falha, aonde eu preciso mudar, eu vou ser uma pessoa qualquer, menos um testemunho para vocês. Eu não posso brincar de vir aqui pregar um retiro, todo mundo me aplaudir e eu ir embora. Não. Quando eu prego um retiro para vocês, eu me comprometo com a história de vocês. Eu rezo por vocês todos os dias. Não é só vir aqui pregar e ir embora, não. Eu preciso entender. Se vocês vieram aqui me escutar, eu sempre falei isso para o Espírito Santo, que nenhum daqueles que um dia escutaram a minha pregação se perca, mas que a minha santidade salve a todos. Eu preciso entender que neste mundo, neste caminho de Deus, eu vou fazendo um caminho que eu vou me convertendo, e eu vou mudando de vida. Então eu estou aqui hoje pregando, mas eu digo para você, em primeiro lugar, quem tem que viver tudo isso sou eu. Hoje eu acordei na madrugada, o Senhor me pediu, reze o rosário. Eu já rezei meu rosário para esse médico, tentei falar com ele, ainda não consegui. Um dia de madrugada, Deus me acordou. Olha o teu WhatsApp. Era um padre querendo falar comigo. O padre estava tentando suicídio. Disse que só vinha eu na cabeça dele. Fiquei quase 2 horas com ele na madrugada. Rezei para a glória de Deus. Padre, hoje está bem. Veja, a vida da gente é assim. É um gastar para o outro ressuscitar. A gente precisa entender então que a palavra de Deus, eu preciso deixar ela entrar dentro de mim, da minha história. Por isso que esse livro para mim é maravilhoso.
o céu começa em você. A partir do momento que eu vou fazendo um caminho de vencer, de superar o pecado, o que vai entrando dentro da minha vida? Paz, alegria, santidade, esperança. Vai entrando dentro de mim vida, e vida em abundância. Se o outro não é testemunho para mim, eu preciso ter testemunho para o outro. Ah, mas o meu pai pecou a vida inteira bebendo. Que tome eu a decisão de não beber mais. Ah, mas porque ninguém na minha família reza? Que tome eu a decisão de rezar. Que seja eu a luz nesta família. Mas que eu não caia neste campo. Josué capítulo 1 diz: filho, leia e medite a palavra dia e noite, e coloque ela em